Bem-vindo ao De Cabeça para Baixo, um novo podcast semanal da Carta Capital. Eu sou Jamil Chad, correspondente errante, passageiro frequente de aeroportos. E a partir de agora, seu companheiro de viagem por um mundo que virou do avesso. E a nossa primeira escala acontece numa sala envidraçada da Biblioteca Pública de Nova York, onde dezenas de leitores se reúnem para defender o simples direito de dois garotos se beijarem. Num sábado de primavera de 2025, o Clube do Livro da biblioteca lotou. A discussão girava em torno de Dois Meninos se Beijando, de David Levithan. O livro não havia sido escolhido por acaso. Desde o seu lançamento em 2013, Dois Meninos se Beijando ganhou diversos prêmios, mas também enfrentou ofensivas de grupos conservadores que queriam bani-lo das escolas públicas. A direção da biblioteca, em Nova York, queria deixar claro de que lado estava nessa disputa. Em 2014, por exemplo, os pais de um aluno do condado de Fauquier, na Virgínia, pediram que o livro fosse retirado das bibliotecas escolares por causa da capa, que mostrava, obviamente, dois meninos se beijando. O que violaria, segundo os pais, as regras contra, abre aspas, demonstrações públicas de afeto, fecha aspas. O outro argumento, o livro tinha 117 ocorrências de palavras como sexo e beijo. A audiência foi realizada com o Conselho Escolar do Condado e, por unanimidade, decidiu-se que o livro permaneceria nas prateleiras. Em 19 de outubro de 2018, o ativista religioso Robert Orr pegou emprestado 4 livros de temática LGBT da Biblioteca Pública de Orange City, no estado de Iowa, incluindo o livro Dois Meninos se Beijando, e começou a queimá-los enquanto transmitia a ação nas redes sociais. Good afternoon, friends of Rescue the Perishing. This is my first live stream video. With that, we're going to do the first one, two boys kissing, Orange City Library. That one won't be going to the children anymore. Thor alegou estar exercendo sua liberdade de expressão e de fé bíblica. Mas a justiça discordou. Em 2019, ele foi condenado por destruir patrimônio público e teve de pagar multa e custos judiciais. 2 anos depois, o vento soprava em outra direção. Entre 2020 e 2024, a retórica da proteção às crianças virou plataforma eleitoral. Leis estaduais floresceram. E Dois Meninos se Beijando entrou para a lista dos livros mais proibidos dos Estados Unidos. Essa guinada não foi acidental. O movimento ultraconservador americano estava vencendo, ocupando espaço e impondo a sua agenda. Os números são claros. Apenas em 2024, 10.000 obras foram banidas de escolas e bibliotecas públicas dos Estados Unidos, sobretudo em locais governados pela extrema-direita. Na Flórida, mais de 3.000 títulos foram proibidos em 11 escolas públicas. No estado de Wisconsin, foram mais 481. Mais de 56% dos livros banidos tratavam de temas como raça, racismo, sexualidade ou referências ao movimento LGBTQIA+. A escalada ocorre após anos de esforços coordenados para censurar livros e restringir a liberdade dos jovens de ler e aprender. Pesquisas mostram que a ofensiva é organizada. Diretorias de escola e bibliotecas, conselhos municipais e legislaturas estaduais agem para ampliar o controle ideológico sobre as instituições e proibir livros por qualquer meio necessário. No ultraconservador estado de Iowa, mais de 3.000 títulos foram retirados entre 2023 e 2024 após a aprovação de uma lei que estabeleceu regras sobre livros escolares.
A lei proíbe aulas sobre identidade de gênero ou orientação sexual para alunos do jardim de infância à 6ª série. Determina ainda que bibliotecas tenham apenas livros apropriados para a idade, excluindo qualquer material com, abre aspas, descrições ou representações visuais de ato sexual, fecha aspas. Funcionários que descumprirem a norma estão sujeitos a punições. Sumiram do acesso obras como 1984 e A Revolução dos Bichos, de George Orwell, Enquanto Agonizo, de William Faulkner, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, A Cor Púrpura, de Alice Walker, O Conto de Aya, de Margaret Atwood, e O Retrato, de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Após a ação na Justiça Federal, 1.200 livros foram devolvidos, mas a maioria continua censurada. A repressão a autores em plena democracia americana chamou a atenção internacional, inclusive da ONU. A Relatoria sobre Educação passou a estudar o fenômeno e alertou sobre ataques à liberdade acadêmica em países antes considerados exemplares. Em junho de 2024, diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a relatora especial Farida Shahid afirmou que as restrições prejudicam o pensamento livre e limitam o debate acadêmico e científico. Thank you. Excellencies and honored delegates, I'm pleased to present my thematic report on the right to academic freedom, which I'm sure you'll agree is timely given the rising restrictions on academic freedom and freedom of expression in academic settings throughout the world. E advertiu: devemos levar isso a sério, pois esses ataques ameaçam tanto nossas democracias quanto nossa capacidade de responder coletivamente às crises da humanidade. A ONU aponta uma infinidade de atores envolvidos nas restrições: governos, figuras religiosas, grupos paramilitares, narcotraficantes, entidades corporativas, influenciadores e até mesmo instituições educacionais e conselhos escolares. A PEN America é um exemplo emblemático desta virada. Por anos, a entidade ajudou escritores a driblar a censura em países autoritários. Defendia a liberdade a partir de um território onde se acreditava que expressão e publicação estavam garantidas. Hoje, sua trincheira é doméstica. Combater a censura dentro dos Estados Unidos, inclusive a clássicos que moldaram a identidade americana. Embora a repressão ao pensamento livre seja mais dramática em regimes totalitários, a PEN America mostra que nem as democracias estão de fato imunes. Em 2023, 339 escritores estavam presos em todo o mundo, um aumento de 9% em relação a 2022. Pela primeira vez, a China ultrapassou 100 escritores encarcerados. O Irã prendeu 13 escritores e impôs silêncio a outros por meio de acordos. Mulheres que escreviam sobre o hijab foram alvos de perseguição. E o Irã lidera o número de escritoras presas. Conflitos também impactaram. O número de escritores presos aumentou em Israel, nos territórios palestinos e na Rússia. Mas a ascensão ultraconservadora destruiu a ideia de que democracias garantem direitos conquistados. A repressão segue padrões semelhantes aos ataques à imprensa. Violência direta ou estratégias legais e sutis, como controle financeiro, digitalização sem garantias e privatização do ensino. O objetivo é o mesmo: controlar a opinião pública, cercear o pensamento e restringir o debate. Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much.
Com a posse de Donald Trump em janeiro de 2025, o movimento se legitima como política pública. Trump deu carta branca a Elon Musk e outras plataformas da extrema-direita para usar a internet como ferramenta de desinformação. Barrou verbas para ONGs que monitoram abusos na rede. Passou a punir quem censurasse essas plataformas, inclusive no exterior. Sob a justificativa da primeira emenda, vetou jornalistas em entrevistas, atacou a imprensa, retirou livros de academias militares e cortou verbas de universidades com currículo inadequado, segundo eles. Assinou decretos para controlar exposições em museus. Prendeu estudantes por suas ideias e exigiu acesso às redes sociais de estrangeiros solicitando vistos. A liberdade de expressão em seu governo vale apenas para quem compartilha a ideologia da extrema-direita. O que se vê é uma guinada autoritária que transforma o controle da informação em arma de poder. Querem liberdade e monopólio para mentir. Usam a desinformação para sequestrar o Estado. Quando um livro de Jefferson Tenório ou de Oscar Wilde é retirado das escolas, não é apenas a leitura que está sob ataque. Quando uma biblioteca exclui uma obra, não é apenas o autor que é atingido. Em jogo está a sobrevivência da democracia. Quem decide quais histórias podem ser contadas, decide, no fim, quem podemos ser. Mantenha-se os livros abertos e a mente também. O De Cabeça para Baixo vai ficando por aqui. Siga, compartilhe, puxe conversa, porque democracia não se faz em silêncio. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A produção é de Mariana de Mello. A edição de som é do Carlos Mello e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira.